Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e nessa aula agora a gente vai continuar falando sobre molas, só que a gente vai juntar mais de uma mola, ou seja, a gente vai falar sobre a associação de molas, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Bom, e para a gente começar a nossa aula, eu vou te mostrar duas aplicações práticas. Uma delas, quando uma pessoa pula de bungee jump, por exemplo, e ali a gente tem duas molas associadas. Aqui a mola número 1, que seria para a gente o primeiro elástico, que é aquele que vai ligar a pessoa à plataforma, vai conectar a pessoa à plataforma. E aqui a gente teria um outro elástico que vai prender esse primeiro nos pés da pessoa, tudo bem? Nesse caso, quando um está conectado diretamente ao outro, a gente sabe que a força em um elástico é igual à força no outro. E aí a gente vai dizer que a gente tem uma associação de molas ou elásticos, tanto faz, em série, tudo bem? E se isso cair para você, é importante que você saiba que nessa associação em série, os dois elásticos, as duas molas, ficam submetidos à mesma força elástica. Agora deixa eu colocar para vocês aqui um outro exemplo. Eu coloquei um tênis da Nike porque aqui fica bem visível as molas de amortecimento do tênis, mas isso acontece em outros tipos de molas, outros tipos de amortecimento de outras marcas também. De qualquer forma, o que acontece? Você está ali usando um tênis e aí naturalmente está sendo feita uma força sobre a base desse tênis. E a gente tem ali várias molinhas, onde essa força vai se dividir pelas molas. Então, diferentemente do caso anterior, eu vou ter nessa mola uma força F1, nessa mola uma força F2, e em cada uma das molas, um pouquinho da força atuando. Então, a força acaba se dividindo. O que eu tenho aqui nesse caso é uma deformação igual. A mesma deformação que eu tenho numa mola, eu vou ter nas outras, tá certo? E nesse caso, eu vou dizer para vocês que eu tenho uma associação de molas em paralelo. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar bem certinho as propriedades da associação de molas em série e da associação de molas em paralelo. Pessoal, vamos começar então pela associação em série. Eu tenho ali duas molas, uma conectada diretamente à outra. Aí vamos supor que a gente vai colocar um pezinho pendurado na ponta de uma delas. O que vai acontecer é que as molas vão deformar. E se eu colocar bem clarinho ali do lado o tamanho original que eu tinha das molas, o que eu percebo? Eu percebo que eu tive uma deformação x1 nessa primeira mola, eu tive uma deformação x2 nessa outra mola aqui. Detalhe, né? Como as duas deformam, cada uma vai deformar um pouquinho ali. E aí eu posso dizer que desse ponto até esse ponto, eu tenho a deformação total, que eu vou chamar de x para vocês. O que a gente consegue concluir ali? Olha só. Se uma mola deforma e a outra também, eu posso dizer que a deformação total é a deformação da primeira mola mais a deformação da segunda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui do lado para vocês aquela equação que a gente viu na aula passada, que força elástica é dada por K, que é a constante de mola, vezes a deformação x. Se a gente isolar o x nessa equação, a gente tem que x é igual a F, e esse K que estava aqui multiplicando vai lá para o outro lado dividindo, então fica F dividido por K. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relaçãozinha que a gente acabou de deduzir aqui e vou substituir no lugar da deformação total, no lugar da deformação da primeira mola e da deformação da segunda mola. Então, o x total quem é? É a força total dividido pela constante elástica da associação. No caso, como é uma associação em série, eu vou colocar aqui ó, KS, S de série. Quem é o x1? Vai ser para a gente a força 1 dividido pela constante elástica da mola 1. E quem vai ser para a gente o x2? Vai ser a força 2 dividido pela constante elástica da mola 2. Agora, pessoal, uma informação bem importante que a gente anotou agora há pouquinho na introdução da aula é que numa associação em série, como uma mola está conectada à outra, a força elástica total é a mesma força que vai estar atuando na primeira mola, que é a mesma força que vai estar atuando na segunda mola. Ué, Colhão, mas espera aí, eu não entendi isso direito.
Faz o seguinte, imagina que a gente tenha pendurado aqui um peso, por exemplo, de 5 newtons. O que acontece? Se eu pendurei um peso de 5 newtons, significa o quê? Que eu tenho 5 newtons atuando sobre essa mola número 2, mas eu também tenho os mesmos 5 newtons atuando sobre a mola número 1. Então, a gente pode dizer o quê? Que a força total, que é essa que está aqui, vai atuar nas duas molas, tudo bem? Bom, voltando lá para a equação que a gente está deduzindo. Se a gente sabe que as forças são iguais, a gente pode simplificar. E a gente aprende lá nas aulas do Ferreto que quando a gente simplifica, quer dizer que sobra 1 ali na parte de cima. Bom, com isso, a gente chega aqui numa associação em série. O inverso da constante elástica equivalente da associação é igual à soma dos inversos 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Por isso, se eu tiver uma terceira mola em série, eu vou somando assim por diante, tudo bem? Então, essa vai ser a maneira que a gente vai usar para calcular a constante elástica equivalente de uma associação em série. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha na associação de molas em paralelo. Bom, pessoal, a ideia é a seguinte. Eu tenho ali, então, duas molas, que eu vou chamar para vocês ali de mola 1 e mola 2. Essas molas estão presas numa barra ali em cima e eu vou pendurar nessas molas um peso. Esse peso vai começar a deformar essas molas, então essas molas vão esticar, como a gente tem ali. E o que a gente percebe? Olha só, as duas molas estavam nessa posição inicial. As duas esticaram o mesmo tanto. Então, na associação em paralelo, o que é igual é a deformação, ou seja, a deformação total é igual à deformação da primeira, que é igual à deformação da segunda. Agora, pessoal, olha só. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenha pendurado aqui um peso de 10 newtons. Como eu tenho duas molas, eu posso dizer o quê? Que na mola da esquerda eu vou ter uma força para cima que eu vou chamar de F1 e na da direita eu vou ter uma força para cima que eu vou chamar de F2. O que vai acontecer é que, nesse caso, como eu tenho duas forças para cima e uma para baixo, essa força aqui de 10 newtons vai se dividir um pouco para F1 e um pouco para F2. Então, a gente pode dizer o quê? Que numa associação em paralelo, a força total fica dividida um pouquinho para F1 e um pouquinho para F2, tudo bem? Agora, pessoal, a ideia é a seguinte, olha só. Se a gente usar aquela relação que força elástica é igual a Kx, que a gente aprendeu na aula passada, e substituir essa relaçãozinha aqui em cada um desses termos que a gente acabou de anotar, a gente vai ter que a força total da associação é igual a K, que é a constante elástica da associação, nesse caso em paralelo, vezes a deformação total. Isso é igual a força 1. Quem é? É a constante elástica da mola 1 vezes a deformação da mola 1. Mais a força 2. Quem é? É a constante elástica da mola 2 vezes a deformação da mola 2. Agora, a gente anotou antes que as duas molas vão deformar o mesmo tanto, ou seja, a deformação total é igual à deformação 1, que é igual à deformação 2, ou seja, eu posso simplificar esses termos na equação pelo fato deles serem todos iguais. Seguindo, olha a nossa conclusão, que numa associação em paralelo, a constante elástica equivalente dessa associação, a gente usa P de paralelo aqui, é simplesmente a soma K1 mais K2, tudo bem? E aí é dessa forma que a gente vai resolver os exercícios que trazem pra gente uma associação de molas em paralelo, tá certo? Bom, vamos usar tudo que a gente acabou de conversar para resolver um exercício que eu separei para vocês. Aqui eu coloquei para vocês uma questão do ITA, só que ela é adaptada. E por que eu adaptei a questão? Porque ela cobrava vários outros assuntos que a gente ainda não estudou quando está vendo essa parte aqui de associação de molas, tá certo? Vamos lá. Um sistema massa-molas é constituído por molas de constantes K1 igual a 4 newtons por metro e K2 igual a 2 newtons por metro, respectivamente. Barras de massas expressíveis e um corpo de massa m, como mostrado na figura. Determine a constante elástica da mola equivalente da associação.
Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Aqui, nesse trecho onde eu tenho as molas com constante K1, eu tenho uma associação em paralelo. Aqui, onde eu tenho as molas de constante K2, eu também tenho uma associação em paralelo. Aí, depois de achar uma constante elástica equivalente para cada uma das associações, o que eu vou ter ali? Eu vou ter uma constante elástica aqui, equivalente da primeira associação, eu vou ter uma constante elástica equivalente aqui da segunda associação. E depois disso, eu posso dizer o quê? Que a mola de cima, com constante equivalente, eu vou colocar aqui ó, E de equivalente 1, e a mola de baixo, com constante equivalente 2, estão ligadas uma à outra aqui, tudo bem? Elas são ligadas por essa barra que está ali no meio. Bom, nesse caso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que essa mola de cima e essa de baixo são associadas em série, tudo bem? Vamos lá, vamos resolver. Vou começar com vocês por esse trecho aqui das 3 molas com constante K1 associadas em paralelo. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a constante equivalente de uma associação em paralelo é só fazer a soma. Então, como cada uma delas tem constante K1 4 newtons por metro, aqui eu vou fazer o quê? Que a constante equivalente em paralelo vai ser 4 mais 4 mais 4, tudo bem? Ou seja, eu vou ter uma constante equivalente de 12 newtons por metro. Agora, pessoal, nessa outra associação em paralelo que a gente tem aqui embaixo, como é que a gente vai fazer para achar essa constante equivalente da associação em paralelo aqui embaixo? Simples. Como elas estão associadas em paralelo, eu vou simplesmente fazer o quê? A soma dessas constantes. Quando a gente soma essas constantes, a gente tem ali cada uma delas valendo 2 newtons por metro. Então, eu vou dizer para vocês que a constante elástica equivalente dessas duas molas em paralelo é 2 mais 2, que vai dar para a gente 4 newtons por metro. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, essa constante equivalente 1 aqui, que eu falei para vocês, quem é? É o 12 newtons por metro. Vou colocar para vocês aqui, então, que é igual a 12 newtons por metro. Nem vou colocar a unidade aqui, deixa para a gente colocar a unidade de novo lá no final. Agora, essa outra constante equivalente 2 aqui, quem é? É dessa outra associação em paralelo aqui de baixo. Vou colocar para vocês aqui, então, que essa constante equivalente vale 4 newtons por metro. Agora, a gente tem uma associação em série dessas duas molas com as novas constantes equivalentes. Então, vamos lá, vamos resolver. A gente sabe que 1 sobre a constante elástica equivalente de uma associação em série é 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Então, fica para a gente o quê? Que o inverso dessa constante em série é igual a 1 sobre o K1 é 12 e o K2 vale 4. Seguindo, pessoal, 1 sobre K em série é igual a, tira o mínimo, 12 e 4 vai dar 12. Seguindo, igual o Ferreto ensina para a gente, 12 dividido por 12 dá 1. Vezes 1 é 1, mais que eu tenho aqui, 12 dividido por 4 é 3, vezes 1 é 3. Então, eu tenho ali que 1 sobre a constante da associação em série é igual a 4 dividido por 12. Agora, se a gente simplificar em cima e embaixo por 4, aqui fica 1, aqui fica 3. Aí, multiplicando cruzado, para a gente finalizar essa questão, eu tenho que 1 vezes a constante em série, vai dar para a gente aqui a constante em série. E, multiplicando cruzado de novo, 1 vezes 3, vai dar para a gente 3, e a unidade newtons por metro. E essa é a resposta que a gente estava procurando. A constante elástica dessa associação de molas vale 3 newtons por metro. Tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra então essa nossa aula sobre associação de molas, um assunto que de vez em quando está pintando aí pra gente, tá certo? Tchau e até a próxima aula.